E aí, pessoal, o Eric aqui. E hoje vamos ter uma aulinha bacana sobre aplicações das leis de Newton, certo? Então, bora lá. Se vocês não se lembram direitinho, vamos falar sobre as leis de Newton. Leis de Newton são três: inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Inércia: tudo que está parado quer continuar parado, tudo que está em movimento quer continuar em movimento. Princípio fundamental da dinâmica: força é igual a massa vezes aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E ação e reação: toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. A gente vai ver principalmente as duas últimas, certo? Que nessa os exemplos são bem básicos, bem característicos. Então, bora para a nossa aula. Vai ser mais uma resolução de exercício, então bora lá. Uma folha de massa 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Só um instante, só ver onde é que está o ponto. Ok, então vamos começar a fazer a nossa marcação aqui. Ela cai com velocidade constante. O caminhão acabou de passar ali na rua. Ô, barulheira. Determine a força resultante sobre essa folha sabendo que ela está sujeita à resistência do ar. A aceleração da gravidade tem valor de 9,8 metros por segundo. Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui que parece verde. Desenhar a nossa folhinha. Esses exercícios de dinâmica é bem interessante você desenhar os casos para entender eles. Certo? Então tá aqui nossa folhinha. Bem que minha mãe disse que eu devia ser artista. Tá aqui nossa folhinha. Ela vai sofrer ação de quais forças? Vai sofrer ação da força peso. E como ele diz que está sujeita à força de resistência do ar, então vai ter uma força de resistência do ar. Chamar de FRA, certo? Se vocês não identificaram ainda, isso aqui é um diagrama de força, certo? A gente usa muito isso na dinâmica, justamente para analisar como é a situação da questão que a gente está resolvendo. Então, bora lá, diagrama de força feito, bora analisar. Tem a resistência do ar, tem o peso. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Massa é 0,3 grama, que transformado para quilograma dá 0,0003 quilogramas. Vezes a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar uma força em newtons. Eric, eu preciso calcular essa força? Não. Como assim, Eric? Como é que eu vou calcular a força resultante na folha se eu não calculo o peso? Aí é que está a questão. A questão disse que ela está caindo com velocidade constante, seja V é igual a constante. CT é a abreviação de constante, pelo amor de Deus. Se ela está com aceleração constante, se ela está com velocidade constante, quer dizer que a aceleração dela é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí, bora lá para o cálculo. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração desse objeto. Se a aceleração é 0 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então a força resultante é igual a 0 newtons. Então a resposta da primeira questão, força é igual a 0. Olha aí, que bacana, que bonito, que bacana. Certo? Eu acho que deu chabu aqui. Mas enfim, eu resolvo isso. Pronto, agora sim. Ok, então primeira questão tá no papo. Bora para a segunda. Um bloco de massa 50 kg é empurrado sobre uma superfície horizontal com uma força de
20 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é igual a 0,2, calcule a aceleração sofrida por esse bloco. Então, o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,2. Quem se lembra da aula de força de atrito? Força de atrito cinético é igual a coeficiente de atrito cinético vezes A normal. Ok? Então, bora lá. Vamos desenhar, vamos desenhar. Desenhar faz bem para a vida. Calma o coração. Está aqui o chão. Está aqui o nosso bloco. Ele tem 220 quilos, não, 50 quilos. Informação é importante, assim como a informação da força e do coeficiente de atrito. Por que é importante? Se ele tem massa, ele tem força-peso. E se ele está fazendo uma força contra o chão, contra uma superfície, tem a força normal. Esse bloco ele está sendo empurrado, é? Empurrado. Com a força F. E nós temos aqui a força de atrito. Força de atrito cinético. Eric, como é que você sabe que é cinético? Primeiro, porque ele pediu para calcular a aceleração. Segundo, porque ele não deu o coeficiente de atrito estático. Mas bora lá. Então, vamos ver aqui, certo? A gente vai fazer duas análises dessas forças. Eu vou ser bem direto, então eu vou começar pela análise na vertical. Analisando as forças na vertical. Quais forças atuam na vertical? Normal e peso. Vou considerar que as forças crescem para cima, que o positivo está para cima. Y positivo. Então, a normal menos o peso é igual a massa desse corpo vezes a aceleração dele. Porém, tem um detalhe. Tem um detalhe bem bacana. Esse corpo aqui, ele está subindo ou está descendo? Não, não está, né? Ele não está nem entrando na Terra, nem está começando a voar. Ou seja, quando a gente analisa essas forças na vertical, a gente vê que força resultante na vertical é igual a 0 newtons. Se essa força resultante é igual a 0 newtons e as únicas forças que atuam é o peso e a normal, a gente vê que a normal é igual ao peso. Logo, a normal é igual à massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade. A normal vai ser 50 quilos vezes a aceleração da gravidade, que a questão não deu, mas comumente na Terra é 10. Então fica 500 newtons. Ok. Feita a análise na vertical, vamos para a análise na horizontal, que vai justificar o porquê que a gente fez a análise na vertical. Então, bora lá. Na horizontal. Na horizontal, a gente tem essas duas forças. Força F menos a força de atrito é igual à massa desse objeto vezes a aceleração que ele possui, que é essa aceleração que a gente quer calcular. A força F, ele deu o valor dela, 220. Menos a força de atrito, que é coeficiente de atrito cinético vezes a normal, é igual à massa desse objeto, 50 kg, vezes a aceleração
A. E aí está a explicação do porquê que a gente fez a análise primeiro na vertical. Que é justamente para obter a força normal, que agora a gente sabe que é de 500 newtons. Então eu vou pegar isso aqui e passar para uma tela limpa, certo? Só ver aqui os negócios, só para eu não me perder. Tá. (220 menos μ cinético vezes a normal é igual a massa vezes aceleração. Pronto. Então 220 menos μ cinético, que a questão deu, é 0,2, vezes a normal, que eu calculei na vertical, que é 500 newtons. Qualquer dúvida, só voltar. É igual a 50 vezes A. Ok, pessoal? Certo. Então, bora lá. 0,2 vezes 500 vai dar quanto? 0,2 vezes 500 dá 100. Igual a 50 vezes A. É isso mesmo? É, 100. Isso mesmo. 220 menos 100 dá 120. É igual a 50 vezes A. E aí esse 50 que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 120 dividido por 50 é igual a A. Nessa divisão vai dar 2,4. 2,4 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é igual à aceleração. Então está aqui a resposta da questão. E o Google está muito intrometido querendo participar da aula. Ok, pessoal? Ok, terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: um corpo de massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, nesse caso, é o seguinte. Nós temos aqui a superfície. Temos o nosso bloquinho de 5 kg. 5 quilogramas. Ele vai estar se movendo para a direita com uma velocidade de 40 metros por segundo. E para parar ele, nós vamos ter uma força para a esquerda para parar ele. O tempo dessa parada é de 20 segundos. Ok. O módulo da intensidade da força que deve ser... Então a gente quer calcular essa força F. Vamos lá. Vamos por partes. O que a gente faz aqui? Érica, eu choro. Não precisa chorar, não. Você acalma. Acalma meu coração. Olha nos meus olhos, acalma meu coração. Bora resolver essa aqui com calma, certo? Então, bora lá. O que a gente sabe? Que essa força é a força resultante, porque só tem ela atuando. E ela vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Então, se eu achar o valor dessa aceleração aqui, eu vou achar o valor da força. E como é que eu vou achar o valor dessa aceleração? A gente vai usar aquelas fórmulas de movimento uniformemente variado. Que fórmulas são essas? A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo.
Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Isso sem a gente esquecer também de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Uf! Cansou. Dessas fórmulas, a gente exclui a terceira e a quarta. Por que, Eric? Porque elas têm posição final, posição inicial e deslocamento. Coisas que a gente não tem. Então, a gente pode usar qualquer uma dessas duas aqui. Eu vou usar essa primeira. Por quê? Porque ela é bem mais simples. Vamos concordar, né? Que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo, ou pelo intervalo de tempo. A aceleração vai ser velocidade final. Se ele quer parar, cadê? Pará-lo. Se ele quer parar, a velocidade final vai ser 0. Menos a velocidade inicial, 40. Dividido pelo intervalo de tempo, 20 segundos. A aceleração vai ser menos 40 dividido por 20. Quem é sabido já sabe que a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eric, tá errado. A aceleração deu negativo. Calma, respira. De novo. Voltar para a questão. Então, o que acontece? Deu valor negativo. Tá errado? Não está errado. Deixa eu até desligar minha câmera aqui para sair da frente de vocês. Cadê? Câmera. Ok? O que vai acontecer aqui? A gente está considerando que a posição X aumenta para a direita. Mais X, certo? Então, o deslocamento ela aumenta para a direita. Se a aceleração deu negativa, quer dizer que a aceleração ela vai estar apontando para a esquerda. Então não quer dizer que esteja errado, só quer dizer que está no sentido contrário do aumento da posição. Ok? Então, com o valor da aceleração que a gente acabou de descobrir, a gente vai atrás de calcular a força. Só liberar um pouquinho de espaço para eu poder escrever aqui. Pronto. Bora calcular a força. Força é igual a massa do corpo, que é 5 kg, vezes a aceleração, que é menos 2. Mais com menos, dá menos. 5 vezes 2, dá 10. Unidade de força, Newton. Ah, Eric, deu negativo. Quer dizer que tá... Opa! Não está errado. Não está errado. Só quer dizer que está apontando para o sentido contrário do aumento da posição. Se as posições aumentam para a direita, se aqui é 0 e aumenta 1, 2, 3, se por aí vai para a direita, no caso para cá, né? Que, enfim, se aumenta para a direita, o que vai acontecer é que a força vai estar apontando para a esquerda. Que nem eu representei na minha figurinha. Mas, Eric, não tem nenhum item negativo. Realmente não tem nenhum item negativo. Isso porque a questão, ela não pediu só o valor da força, ela pediu o módulo da força. E o que é módulo? Módulo é só o valorzinho. Não importa o sinal. Então, resposta correta, item C de casa. Então é isso, pessoal. Uma aulinha de exercícios bem importante para vocês, certo? Esses exercícios são muito bons. Eles mostram algumas peculiaridades da dinâmica e também algumas coisas que eu gosto de dinâmica. Por exemplo, se você achou o valor negativo, não necessariamente está errado. Só quer dizer que está diferente do que você estava pensando. Estava ao contrário do que você estava pensando. Entenderam? Então é isso, pessoal.
Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau.